gente, eu tenho o prazer e a alegria de receber a Luma, que faz tempo que eu tenho vontade de bater esse papo com ela, porque a Luma, se você na vida acha que você conhece o que um cabeleireiro faz, é porque você não conhece a Luma e muito menos o trabalho dela. Eu faço questão de dizer que ela é uma maga, uma bruxa, uma feiticeira, quando a questão é associar beleza com saúde, beleza com ciência. Se você vai arrumar o seu cabelo só para ficar bonita, você não entende nada de cabelo. É basicamente isso. Obrigada, Luma, por ter aceito o convite. Eu sei que você fez um malabarismo na sua agenda para a gente se encontrar, mas eu estou muito feliz que você tenha feito esse malabarismo para a gente ter esse momento aqui. Rosa, muito obrigada pelo convite, obrigada pela introdução magnífica aí, né? Elevou a expectativa, agora tem que dar um jeito de entregar, hein? Acho bom. Obrigada mesmo, é um prazer. A gente, como a gente conversa, né, em atendimento, a gente tem muitas ideias aí em comum, a gente gosta de compartilha de interesses aí, e acredito que vai ser um papo bem gostoso para ver se a gente consegue, né, transmitir mais luz, né, transmitir mais coisas boas para a vida das outras pessoas. Então, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. É isso aí. Vou começar, Luma, pedindo que você conte para mim, conte para nós a respeito da sua trajetória. Como é que ela aconteceu? Como ela se deu? Tá, vamos lá. Eu sou filha de 2 cabeleireiros. Então, a primeira coisa de tudo, sou filha de 2 cabeleireiros e eu achei que eu fosse fugir da profissão, né? Então, quando eu estava lá na minha adolescência, né? Quando eu estava com 15, 16 anos, o que eu decidi que eu queria fazer na vida era... olha só a visão de adolescente, né? Eu queria usar terninho, andar de salto alto e mandar nas pessoas. É uma coisa de colérico, né? Mas mais pra frente fui descobrir isso, mas tudo bem. Essa era a visão que eu tinha sobre a profissão, era a visão que eu tinha a respeito de trabalho, e também porque eu comecei a ajudar na organização da família, nas coisas, na parte principalmente financeira logo cedo. Então, foi mais ou menos nessa idade aí. E isso eu achei que fosse me definir profissionalmente falando. Só que meu pai, ele é um cabeleireiro que pensa diferente, ele é um profissional que está há mais de 50 anos no mercado, e ele desenvolveu, né, um diferencial chamado lapidação de cabelos, e precisou desenvolver uma tesoura também para a gente fazer esse trabalho, porque basicamente o que a gente faz, a gente não corta na horizontal, a gente trabalha sempre com a tesoura na vertical, e isso faz como se fosse a poda de uma rosa. Então, ele trouxe essa inovação por observação, e obviamente o trabalho dele me impactou. Então, o que acontece? Eu acabei trazendo essa colaboração para o projeto do meu pai com a parte administrativa, porque chegou num determinado momento, eu fui estudar gestão, né? Então eu estava com 18 anos, entrei na faculdade de gestão, fiz gestão empresarial, e o plano de negócio foi a abertura do salão. Eu estou até aqui no fundo, porque lá no escritório o pessoal está atendendo, então eu tive que vir para o fundo. E assim, a gente abriu esse salão, né? Eu estudei gestão, comecei atuando como gestora, continuo como gestora, mas num determinado momento esse trabalho, a inovação me impactou, a gente abriu o negócio, mas chegou um ponto que eu precisei também acudir a parte técnica, porque como a gente trabalha diferente, a gente pensa diferente, a gente não tem mão de obra capacitada para fazer esse trabalho do jeito que a gente faz, né? Então, aconteceu que quando a gente abriu aqui, eu já estava praticando, porque eu sabia que era importante eu aprender a lapidação, mas eu não atendia profissionalmente, tá? Aí nós abrimos no final de 2009 para 2010 o salão, atendendo no primeiro momento, né, meu pai, minha irmã, minha mãe, e eu lá dando suporte, mais na gestão. Só que chegou em 2012, eu precisei realmente ir para a linha de frente mesmo e atuar como cabeleireira. Todo negócio, quando começa em família, existe um conflito de papéis, né? Então, e obviamente quando você não tem, isso é muito legal também, trago hoje o entendimento da constelação. Quando você não está no seu papel, quando as pessoas não entendem os seus respectivos papéis, gera conflito. Então a gente teve conflito no começo. Aí a minha irmã, que fazia a parte técnica, ela foi para morar em outro país e basicamente eu tive que colocar a mão na massa. Então, mais ou menos em 2012 que foi essa
essa questão de eu olhar a necessidade, sentir a necessidade de me profissionalizar em cabelo. Só que eu não queria fazer o curso normal, porque eu sabia das limitações do curso normal. Ela tinha feito curso, eu já tinha passado por outros cursos com fornecedores, já convivia um pouco dessa área. Meu pai tem grande influência também na forma como a gente percebe o mercado. E aí eu falei assim, não quero fazer o normal, não quero fazer o tradicional. E eu fui buscar o que o meu pai falava assim, que cabeleireiro tinha que ter bom senso. Cabeleireiro tem que ter bom senso. E eu fui buscar o tal do bom senso. Falei, onde é que eu encontro bom senso? E, na época, nas minhas pesquisas, eu entendi que o visagismo era uma forma da gente ter mais clareza do que fazer, se o que a pessoa pede é adequado ou não para ela. E eu fui atrás do visagismo. Só que naquela época, não tinha grana, assim... Nossa, era começo de negócio, a gente devia, né, abrir o negócio com 3 linhas de financiamento, 2 do banco, uma de um amigo. Então, não tinha grana para investir em educação. E o curso do visagismo na época, estou falando de 2012, estava em torno de 5 mil reais, era uma grana absurda para mim, né? Então não tinha condições de fazer, apesar de eu entender que eu precisava daquilo. Aí, na pesquisa, apareceu uma graduação na área, que chamava-se Visagismo e Terapia Capilar. Eu falei, opa, eu não tenho a formação de cabeleireira tradicional, quero saber sobre visagismo. E essa terapia capilar a gente vê aí, que deve ser legal, né? E aí eu fui estudar, fazer uma graduação, né? E eu falo que foi uma graduação que eu fiz com financiamento, economizando cada centavo, né? Eu ia e voltava de São Paulo, aqui a graduação em São Paulo, e fiz isso por 2 anos, acordava cedo, acordava 4 horas da manhã, pegava o busão, metrô, chegava na faculdade. Como era a minha segunda faculdade, até hoje tem grandes amizades por conta disso, que eu cheguei ao pessoal e falei assim, então, eu já trabalho na área, é a minha segunda faculdade, eu tô aqui para estudar, não tô aqui para brincar, né? Então, assim, eu lembro da cena do pessoal sair da aula e ir pro bar, e eu falo, não, tô aqui, esse dinheiro é emprestado, né? Tipo, nem o dinheiro meu é ainda. E eu fiz essa faculdade com muito afinco, né? Com muita dedicação. E ao longo da faculdade fui entendendo melhor essa parte de terapia capilar. Então, o visagismo me atraiu por conta dessa necessidade de entendimento de imagem. Fui descobrindo, entendendo terapia capilar, e quando eu terminei a graduação, eu falei assim, opa, esse mercado de tricologia e terapia capilar vai bombar. Isso era final de 2014. Aí eu falei, olha, então, eu fiz 2013, 2014, né, a faculdade. Eu falei para 2 amigos meus, grandes amigos meus, continuam parceiros aí de jornada, eu vou fazer a pós, porque eu vou aproveitar o networking, vou aproveitar que a gente está numa das melhores universidades do país e vou seguir tricologia. E assim eu fui. Então eu fiz pós-graduação em tricologia, esses 2 amigos fizeram também, nós 3 éramos professores. Então eu comecei a rodar nesse mundo de terapia e tricologia, porque é um outro mundo, Rosa, é um outro mundo. A gente tem uma grande quantidade de pessoas, a massa dos profissionais que estão na área de beleza não fazem noção dessa parte acadêmica, não fazem noção da profundidade de conhecimento que existe nisso. Então, fui fazendo os cursos, fui me especializando, fiz pós-graduação, apareceu a oportunidade, né, fui convidada para dar aula de terapia capilar, dei aula, comecei naquela época a fazer a certificação internacional em tricologia, né? Fui terminar depois, aí eu tive o Pedro, aí engravidei e tive o Pedro, né? Fiquei 1 ano e meio off desse mundo, mas aí quando voltei em 2017 com tudo, 2018, aí já terminei certificação internacional em tricologia e fui fazer um curso de tricologia quântica. Porque eu já estava mais inserida nessa parte da terapia capilar, já estava entendendo melhor a parte de recursos naturais, que hoje, inclusive, eu fiz uma live do Cabeleireiro Integrativo, né, que é meu projeto educacional, falando sobre a grande oportunidade que existe, que a natureza oferece para os cabeleireiros, né? E eu fui entrando nesse mundo, em 2018 fiz o curso de tricologia quântica, minha cabeça explodiu, porque aí eu fui entender um pouco mais dessa parte de vibracional, fui entender melhor sobre a questão da gente ter essa ressonância com as coisas, né?
entender que eu preciso evitar aquilo que é dissonante, eu preciso buscar aquilo que é ressonante comigo. E isso foi mudando muito a minha forma de olhar os cuidados com a minha saúde e a da minha família. E isso foi, obviamente, extravasando para a equipe e isso extravasou para cliente. Então, assim, até hoje que eu falei na live uma vez que você começa a ter uma visão diferente e você enxerga alguma oportunidade, você tem que viver aquilo, aí você vai fazendo a estratégia do caracol, né? Aí você vai mudando. E quando eu fui, né, fazendo todo esse processo, passando por esse processo, obviamente o jeito que a gente fala muda, o jeito que a gente toca muda, o jeito que as soluções que a gente oferece mudam, né? E obviamente você como cliente foi percebendo ao longo do tempo, né? A gente já tinha a gente tem esse DNA do seu Lauro, né? De respeito à natureza, olhar para a natureza. O que aconteceu foi que ao longo dos anos eu fui trazendo recurso, mas é uma visão que eu sigo do meu pai, né? Então assim, hoje a gente atua de que forma, né? Como é que eu trabalho? Eu trabalho como um bombril, né? Eu sempre falo que eu sou um bombrilzão. Se precisar fazer uma planilha de Excel, ó, pode me chamar. Mas no atendimento às pessoas, o visagismo é muito bom, é muito forte, porque assim, é o que a gente conversa, é o que a gente sente, é o que a gente vê da pessoa, para então você buscar o recurso. Aí você busca o recurso onde? Hoje eu dou preferência para a natureza. Eu dou preferência para os recursos naturais, e aí com isso você vai observando a reação. Lógico que eu uso outros produtos, uso marcas grandes, importantes, porque são recursos, tá? E como eu falei, a parte da quântica me trouxe também essa maturidade de entender que um remédio às vezes pode ser bom, um remédio alopático pode ser bom para determinado caso, assim como um produto que ele tenha ele seja mais elaborado cosmeticamente, mas como eu prefiro, né, a primeira solução, tento buscar o mais natural possível. E a gente vai fazendo essa estratégia do recurso mais natural, aí a gente vai para uma segunda camada, uma terceira camada, mas o importante é você atender a pessoa, tipo... Eu falo muito de despertar esse potencial do cabelo dela, quem sabe até mesmo da própria... o despertar interno, né? Então, eu vejo o meu trabalho mais como isso, assim, a pessoa senta na minha cadeira, eu tento trazer à tona, né? E aí, então, tá a lógica da proposta de cabeleireira integrativa. Olha a pessoa numa visão sistêmica. Isso. Você E aí, trouxe... esse projeto virou cabeleireiro integrativo. Isso.